PH Santos, que daqui a pouco vai virar sócio aqui do canal, né? De tanto que aparece por aqui, falando sobre a greve dos roteiristas. Parou! Greve dos roteiristas e atores é uma B. O que será esse B aqui que ele tá falando? O que será? PH Santos, PH Santos. Vambora. Nesse vídeo eu vou falar um pouco, apenas a ponta do iceberg, sobre as duas greves que estão acontecendo agora na indústria de audiovisual lá dos Estados Unidos. Há alguns meses houve a greve dos roteiristas e agora está prestes, quase para ser declarada, a greve do sindicato dos atores. E isso é histórico. Desde 1980 os atores e atrizes não entram em greve. Desde a década de 60 as duas categorias não dividem a mesma paralisação, tanto atores e atrizes quanto roteiristas. Década de 60, a gente tá falando de um contexto de Hollywood onde nós estamos ali no finzinho do Código Hays, tá, gente? Esse momento histórico onde há uma quebra dos monopólios, de exibição, enfim. É um momento histórico de Hollywood bastante conturbado. Eu quero te convidar aqui a entender as demandas e também dar Pior que não, o Ju Miyake tá falando aqui, o Nolan deve estar puto. Muito pelo contrário, o Nolan ele tá junto da galera, tá? O Nolan tá junto da galera. uma limpada em alguns pensamentos simplistas a partir da minha opinião sobre esse movimento. Sim, filmes vão parar de vez, séries também. Nossas séries favoritas vão atrasar por conta dessa greve. E isso é uma boa, gente. Isso é muito... Foda-se, né, gente? É isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tem gente aí ficando boladinho porque a sua série não vai estar mais disponível, pelo amor de Deus. Olha a preocupação de vocês. É uma preocupação adolescente. Isso me lembra muito. Recentemente eu tava conversando com o irmão da minha esposa, que é adolescente, né? E ele tava aprendendo na escola sobre essa questão de socialismo, capitalismo, e ele começou a me falar umas paradas, e eu falei, opa, que coisa é essa que estão falando sobre socialismo por aí, o que ele tá aprendendo? E aí ele veio me perguntar, pô, mas aí não tem liberdade nos países e tudo mais, né? E aí, por exemplo, eu não vou ter acesso aos meus jogos de celular e tudo mais. Aí o cara, que isso? Quem te disse isso? Ué, mas aí eu não vou ter. Não, você vai ter os jogos, vai ter os jogos produzidos e tudo mais. Ah, mas eu não vou ter os jogos dos outros lugares do mundo. Aí eu, cara, olha só, você tá mais preocupado que as pessoas tenham o que comer ou que você tenha os seus jogos? Né? Porque assim, a gente tem que mudar sempre o discurso a depender de quem a gente tá se comunicando. Não, mas eu quero os dois, tá? A questão é irreconciliável. Não dá pra todo mundo comer e ter seus jogos. O que você prefere? O que você tem? O que você acha que é importante? Né? E é um pouco disso, sabe? É um pouco sobre esse discurso das liberdades individuais sobrepor a necessidade coletiva. E a gente precisa saber conversar. Isso não significa dizer que não vai ter os jogos, né? Muito bom, isso é um absurdo de bom. Quando houve a greve dos roteiristas na primeira década dos anos 80, recebeu apoio de diretores, atores, atrizes e outros sindicatos também. Porém, ninguém parou junto com eles. Mas agora é diferente. A demanda dos roteiristas passa pelas demandas de outras categorias. Mais do que isso, os roteiristas estavam começando a ser encurralados, estavam começando a ser boicotados pelos estúdios e pelos chefões. O bonito vai ser quando a classe trabalhadora inteira descobrir que as demandas de todas elas, de toda ela, estão juntas. Não é só o roteirista com os atores. Bonito vai ser quando descobrirmos, quando nos organizarmos e descobrirmos que as demandas são iguais e são irreconciliáveis porque o problema é o capitalismo. Porque as contradições estão no sistema capitalista, que reproduz a partir das suas contradições essas crises, que são cíclicas porque a crise não é esporádica, a crise é o capitalismo é a própria crise. Como a maioria ganha pouco, a tendência era deixar a greve rolar
até que vários começassem a ficar sem grana, e daí o movimento seria naturalmente enfraquecido. Os estúdios já colocavam em prática alguns planos de contenção com relação à greve. Eles estavam levando as suas produções para fora dos Estados Unidos, roteiros engavetados estavam começando a ser usados, bem como não associados, isto é, aqueles que não participam do sindicato, estavam começando a ser contratados para novas produções. Agora não mais. Sem ator e sem atriz, não há set de filmagem. Se sem roteirista era difícil, sem a classe de atuação, esquece. E pense numa classe unida, inclusive para além dos Estados Unidos. Leia-se Inglaterra nesse caso. Agora, é importante dizer, ele tá falando aqui que a classe dos atores e atrizes são unidas e tudo mais, mas a gente precisa dizer que o capitalismo ele reproduz essa desorganização das classes. Ele tem feito isso. Vamos conversar sobre isso já já. Atores e atrizes perceberam que, se a greve dos roteiristas falhasse, eles também perderiam bastante. Que veja, essa greve dos atores e atrizes aqui, e dos roteiristas, ela é uma greve que é uma continuação, na verdade, porque os roteiristas eles já tinham no passado, ali no início da década de 2000, ou no meio da década de 2000, uma coisa assim, feito uma paralisação para pedir alguns direitos e que foram conquistados. Mas o capitalismo ele é criativo para quebrar os trabalhadores, né? Eu acho que o PH deve falar sobre isso. Enfim, no geral, o que eles fizeram? Eles diminuíram o número de episódios nas séries, o que reduziu o trabalho para esses trabalhadores. Então, por mais que eles tenham ganhado um aumento salarial, eles diminuíram porque diminuiu o trabalho também para eles, né? Então, o capitalismo é criativo para quebrar essas barreiras de acumulação, saca? Lembra que eu sempre falei para vocês que o capitalismo funciona sobre a ótica da quebra de barreiras de acumulação? Ou seja, onde há uma barreira para acumular infinitamente, porque essa é mais uma característica do capitalismo, é a acumulação infinita, e se há uma barreira no meio do caminho para impedindo que o capitalismo continue acumulando, ele vai criativamente romper com essa barreira a qualquer custo, nem que seja a fome dos outros, nem que seja o sangue dos outros, e que o rompimento dessa barreira pode ser inclusive a crise da próxima, o resultado da próxima crise, a causa da próxima crise, melhor dizendo, né? Afinal, se eu quebro essa barreira, se eu jogo pessoa na rua e reproduzo o desemprego, eu reduzo também demanda. E, portanto, eu quebro mais uma vez o sistema. Percebe? É cíclico. Tá sempre rodando a parada, né? Então, veja, a classe burguesa atendeu os direitos dos trabalhadores, mas ao mesmo tempo que atendeu os direitos dos trabalhadores, tirou o trabalho deles. Né? E por isso que a greve estourou mais uma vez agora. E agora tá mais, digamos, mais radical, né? No futuro, e em votação praticamente unânime, o sindicato autorizou a paralisação. Vamos entender as demandas, porque isso é muito importante para ver como uma greve realmente precisa da outra. Os roteiristas pedem aumento de salário médio. Apesar de existirem mais empregos disponíveis para os membros da associação, principalmente por conta dos serviços de streaming, a remuneração média diminuiu muito. E essa foi uma das demandas da greve lá do começo do século. Aí que eu tava falando. Uma demanda que foi atendida, mas que os produtores fizeram uma bela de uma sacanagem. Na época, as séries tinham em torno de 20 episódios. Quando voltaram da greve, depois de acordar o aumento, o número de episódios das temporadas diminuiu drasticamente. Vocês já sentiram isso, né? Vocês já foram sentir. Você joga aí nas plataformas de streaming o tamanho de cada série, de cada temporada. Então foi meio que um lençol curto. Eles aumentaram a grana, mas diminuíram o trabalho. Com relação aos streamings, a demanda aumentou bastante, é fato. Porém, paga-se menos e há mais restrições por contratos de exclusividade, pauta que também está aqui. É um outro ponto que eu vou falar, mas eu explico já já. A ausência de regulamentação. E a ausência de regulamentação global. Então os streamings eles estão caminhando pelo mundo de peito aberto. Claro que já há regulamentação em alguns lugares, mas ele caminha de peito aberto pelo mundo.
o que faz com que haja uma desorganização da classe trabalhadora. A gente já vai falar sobre isso. Outro ponto que eu também vou falar que interfere nisso é a diminuição do número de pessoas dentro das salas de roteiro. A gente vai entender. Os atores e atrizes também têm essa reivindicação relacionada a salário médio. Eles querem o aumento dos pagamentos mínimos, pagamentos que não acompanharam perfeitamente a inflação. Aqui tem um ponto importante. Se você pensa que todo ator é Tom Cruise ou Robert Downey Jr., você pensa errado. Há uma grande diferença. Pensou errado, otário! Entre atores e atrizes e astros e estrelas de Hollywood. É muito diferente. Estamos falando de atores e atrizes que muitas vezes sequer o rosto aparece direito na sua produção preferida, mas que ela precisa deles. São pessoas comuns que não estouram e nem vão estourar, porque não há tanto espaço assim na mídia para todo mundo. Isto posto, atores e atrizes grandes inclusive estão apoiando a greve. Ou seja, se eles estão nessa, imagina a galera que tá no meio, imagina a galera que tá ali embaixo. Com relação aos roteiristas, a mesma coisa. Nem todo mundo é Spielberg, mas inclusive George Martin, Neil Gaiman e outros nomes estão lá fazendo piquete, estão lá segurando cartaz. Você, e eu sei que você existe, você que chama esses caras de vagabundo, fala deles. E é por isso que roteiristas e atores juntos mudaram o cenário. Agora o cenário é outro. Se a greve dos roteiristas não conseguisse aprovar um piso mais justo, uma futura reivindicação de atores e atrizes já começaria muito fraca. Ainda com relação à grana, outro ponto importantíssimo de demanda é com relação aos ganhos residuais. Os residuais, como vou chamar para simplificar aqui, são aqueles ganhos... Isso aqui vai ser muito importante, gente. Porque... os ganhos residuais nada mais são do que os ganhos que o trabalhador, aquele que trabalhou num filme, num produto artístico, visual, audiovisual e tudo mais, ganha a partir da exibição ou reexibição daquele filme, né? Ou daquele produto. Isso era muito comum, sobretudo quando a gente fala na lógica dos DVDs. Por quê? Porque existia uma transparência maior na medida em que... uma transparência maior de quantos DVDs são vendidos, ou até mesmo na televisão, de quantas vezes... de quando aquilo vai ser reexibido e tudo mais, né? Agora, os streamings, eles não são regulamentados, gente. Não há essa transparência. Sobretudo quando a gente está falando dos streamings. Não há essa transparência. Então, o trabalhador ele não tem acesso de quantas vezes aquilo foi reexibido. De quantas vezes a sua imagem foi reexibida. E mais do que isso, muitas vezes a empresa, e isso vai ser feito a partir de agora, e eu acho que já está começando, por exemplo, a HBO de fazer uma série e vender a série para Netflix. E aí o trabalhador cobra de quem? O trabalhador cobra de quem os residuais? Percebe que a lógica do capitalismo ela é criativa para desorganizar a classe trabalhadora? Desorganizar os direitos? Para escapar das barreiras de acumulação que a gente falou agora há pouco? Percebe? Mais uma vez, o capitalismo funciona sobre quebra de barreiras de acumulação. Aonde há uma barreira, eles rompem com ela. À custa do que for. À custa do que for. Que são feitos depois que o filme sai do cinema e vai para outras plataformas, ou quando a série é lançada. Quando você dá o play aí da sua casa num filme ou série, quem mais está ganhando com isso são os estúdios através dos streams. Atores, atrizes, roteiristas. Isso aqui. Ganhando com isso são os estúdios. Olha a legenda. São os estúdios através dos strumes. É tipo isso, né? Os streamings são os strumes. Estúdios através dos streams. Atores, atrizes, roteiristas, outras classes, inclusive, não tiveram atualização e sequer negociação de contrato em cima dessa nova forma de ganho da indústria cultural. O grande problema aqui é que os streams sequer divulgam os dados de maneira clara. Aqueles que trabalharam em uma produção não sabem nem o que estão deixando de ganhar. Os sindicatos, então, buscam pagamentos antecipados que prevejam os residuais ou, por que não, o pagamento em cima do que foi exibido. Acontece assim,
É muito pouco, mas acontece no Spotify, acontece inclusive aqui comigo, no YouTube. E veja bem, tem mais classes aí que, se fossem unidas, poderiam mudar um pouco o mercado. Mas são outros 500. Esse dos residuais é um novo campo que precisa ser colocado nos contratos, precisa ser levado em consideração. E para mim esse é um dos grandes pontos da greve, porque ele pode mudar a negociação desse salário médio, pode mudar a negociação com relação a ter ou não mais gente participando das produções e por aí vai. Porque essa negociação, ela pode impactar todos os ganhos de todas as categorias, de diretor até a turma de efeitos visuais. Inclusive sobre efeitos visuais é uma greve mais difícil, porque a gente está falando de estúdios espalhados pelo mundo e de uma galera que ainda não está tão unida. São trabalhadores muito recentes, né? É uma classe muito recente que não se uniu como as outras classes se uniram. A importância da organização, né? Olha só, aqui já vai ser importante a gente fazer uma conversa importante. Porque tudo isso relacionado à greve dos trabalhadores, a greve dos roteiristas e dos atores, está intimamente relacionado à nova Divisão Internacional do Trabalho. O que é a Divisão Internacional do Trabalho, Felipe? Que papinho é esse? A Divisão Internacional do Trabalho nada mais é do que a função do trabalhador na nova Organização do Trabalho Internacional, né? Então, na escala produtiva, onde o trabalhador está inserido nessa nova relação internacional do trabalho. Por que eu estou dizendo isso? Porque, sobretudo, quando nós temos um sistema capitalista financeiro e que se exporta, né, ou seja, se configura globalmente, essa escala de produção ela se divide internacionalmente de maneira completamente diferente como no passado. Então, veja, se no passado essa divisão internacional do trabalho ela se dava sobretudo por uma concentração da indústria, então a indústria ela se concentrava em determinadas localidades que forneciam a ela condições para produzir o produto que ela está realizando, né? E aí a partir dessa concentração nós temos toda uma gama de indústrias que se constroem em volta de uma indústria principal, digamos assim. Por exemplo, uma indústria de carros, e aí em volta, próximo, se tem a indústria de pneu, de volante, de ferro, etc e tal. Você vai construindo toda uma gama de indústrias em volta daquela indústria principal, nessa concentração. Hoje já não é mais assim. Hoje nós já temos uma divisão internacional do trabalho que se configura a partir de uma certa locacionalidade. Ou seja, as indústrias e o trabalho ele vai ser apresentado de acordo com um interesse locacional. Então, determinada etapa da produção vai estar presente nos lugares onde se torna mais barato produzir essa etapa de produção. E quais são alguns desses elementos que ficam mais baratos a partir dessa lógica de quebra de barreira de acumulação que a gente estava falando antes? Mais uma vez, o que é quebra de barreira de acumulação? O capitalismo funciona sob uma lógica de acumulação infinita. Se ele funciona dessa forma, onde houver barreiras para essa acumulação infinita, ele vai quebrar essa barreira de acumulação, seja ela qual for. E aí, quando a gente fala dessa divisão internacional do trabalho, a gente está falando sobre isso, sobre uma quebra de barreira de acumulação na medida em que eu internacionalizo globalmente as etapas de produção, encontrando nas locacionalidades os lugares mais baratos para se produzir, certo? Dividindo as etapas de produção ao longo do globo, percebe? Então veja, quais são alguns desses elementos que estão inseridos nessa lógica de quebra de barreira de acumulação? O trabalho. Então a indústria ela vai buscar o lugar de trabalho mais barato, por exemplo. Onde o trabalho é mais barato de ser realizado. Essa vai ser, inclusive, uma das causas. Não só o trabalho, mas questões jurídicas também. E por que eu estou citando especificamente o trabalho e as questões jurídicas? Porque isso vai ser muito importante para o que a gente está falando agora. Ah, Felipe, mas você está falando aí de indústria. Ah, Felipe, mas você está falando aí de indústria. A gente não tá falando de indústria? A gente não tá tratando de indústria da cultura quando a gente tá falando da greve dos roteiristas e dos atores? Não é indústria? Então a questão é essa. Se busca
lugares onde o trabalho é mais barato e questões jurídicas onde esse trabalho vai ser mais vai ser garantido, né? E por que eu cito esses dois especificamente? Gente, a greve dos roteiristas e a greve dos atores já era anunciada. Vai acontecer, ia acontecer. E por que vocês acham que a Netflix investe tanto em produção internacional? Por quê? É porque ela é boazinha, que ela quer heterogeneizar a produção, dar escolha para os seus espectadores. É por isso? Porque, veja, as produções internacionais da Netflix são tudo muito parecidas com as produções nacionais, ou seja, americanas. São muito parecidas. É porque ela é boazinha? Ou ela está desconcentrando o poder do trabalhador? Quando ela faz isso. Porque a Netflix é uma empresa americana. Né? Pelo menos até onde eu sei. Mas ela investe na produção internacional. Porque agora a Netflix, por exemplo, que poderia estar sofrendo com todo esse processo da greve dos trabalhadores, dos roteiristas e dos atores, e vai sofrer, mas ela tem produção internacional em jogo. E as pessoas adoram assistir os filmes e séries coreanos, por exemplo. Então veja, o que tá rolando com a Netflix, por exemplo, nessa internacionalização da produção, nada mais é do que uma desconcentração da produção industrial que tem como consequência a desmobilização da classe trabalhadora. E esse é o projeto. Esse é o projeto. Porque quando eles fazem isso, eles se tornam menos dependentes da classe dos trabalhadores de Hollywood. Veja, eu não estou falando que eles não são dependentes ainda. Não estou falando. Por quê? Porque Hollywood, de certa forma, e aí são as contradições do capitalismo, Hollywood, de certa forma, se construiu globalmente como uma hegemonia da produção cinematográfica global. E nesse sentido, lá se concentra um sindicato dos atores que é o mais forte do mundo, digamos assim. Eu não posso cravar isso com certeza, porque eu não sei como é que funciona, por exemplo, na Índia, né? Enfim. Mas um dos principais sindicatos de atores do mundo. Ou seja, um sindicato forte. Que se quiser parar, para. E dentro dessa lógica hegemônica global, se um sindicato de atores hollywoodianos para, opa, é grave. A Netflix se antecipou a isso. Tentando desmobilizar a partir da sua prática essa classe. Tentando desmobilizar essa classe, internacionalizando o projeto, internacionalizando, portanto, a partir dessa lógica da divisão internacional do trabalho, o trabalho. E aí, veja, a sua série, o seu filme, que são produzidos sob lógica de atores e atrizes e roteiristas americanos, vai parar. E que bom que vai parar, você não tem que prestar atenção nisso mesmo. Mas a série coreana, francesa, essa não vai parar. O Reino Unido até se solidarizou à crise, à greve da SAG, né? Dos sindicatos dos atores americanos. Né? Mas não é só esses dois países que produzem. Sobretudo sob a ótica da Netflix, que tem internacionalizado a produção. Percebe como o capitalismo funciona a partir da desmobilização da classe? Vocês conseguem entender? A gente sempre ouve e escuta muito essa lógica da divisão internacional do trabalho partindo da produção industrial, mais específica da produção de insumos, da produção mesmo de produtos, né? Mas não da indústria da cultura. E a indústria da cultura funciona sob a mesma ótica de internacionalização dessa produção, de divisão dessa produção internacionalmente. E aí, quando eu falei de jurídica, por exemplo, de questões jurídicas, é justamente como essas produções elas vão encontrar no mundo, por exemplo, subsídios de produção. Né? Vem um filme hollywoodiano, vem aqui pro Brasil, encontra subsídio para produzir aqui e tudo mais. Percebe como a divisão internacional ela vai se globalizando também na produção industrial da cultura?
Percebe? Se antes se concentrava muito ali em Hollywood, Hollywood começa a sair de dentro de si e desmobiliza a classe. O capitalismo funciona dessa forma. Então é por isso que a Netflix faz evento internacional dela. Aí é muito mais para construir demanda, né? Mas quando a gente fala especificamente da produção, quando a Netflix começa a produzir internacionalmente seus produtos, e veja, isso fica muito claro quando a gente vê que mesmo que a Netflix internacionalize a sua produção, ainda assim, os produtos, os resultados desses produtos são muito parecidos com a lógica que eles produzem nos Estados Unidos. Então, assim, não há investimento nas nacionalidades, nas diferentes relações de produção. O que há de diferente é encontrar novas perspectivas jurídicas de produção, encontrar novas perspectivas de trabalho, de desmobilização de uma classe. A Netflix se antecipou, gente. Foi isso que aconteceu. Ela se antecipou a essa crise. Ela se antecipou à crise. E ainda que os seus principais produtos sejam americanos, gente, eles têm muitos produtos estrangeiros fortes. Sobretudo coreanos, gente. E aí, mais uma vez, vocês começam a entender por que a Coreia do Sul é muito importante para os Estados Unidos? Vocês conseguem entender agora? Como é muito importante para os Estados Unidos a Coreia do Sul? Vamos lá. Papo parecido, mas é diferente, eu posso fazer em outro vídeo. Agora com relação a RH, né, recursos humanos. Do lado dos roteiristas, eles pedem um plano de carreira mais definido, com espaço dentro da indústria para roteiristas aprendizes, bem como a definição de um número mínimo nas chamadas salas de roteiristas. Se engana quem pensa que roteiro de uma série ou de um filme é totalmente de quem o assina. Os roteiros são definidos a várias mãos. Na maioria dos casos, mãos que a gente nunca nem ouviu a quem pertencem. Salas de roteiristas precisam ser representativas, diversas, precisam de diferentes origens ali para conseguir fazer uma produção funcionar bem para diferentes públicos. Se você vai fazer ação, por exemplo, convém ter na sala de roteirista alguém que tenha experiência nisso. Se você vai falar de negritude, a mesma coisa tem que acontecer, e assim vão vários casos. As salas têm diminuído porque as produções aumentaram, só que diminuem as salas, ficam só os grandes nomes já consolidados e aumenta-se bastante a barreira de entrada para novatos. E isso precisa mudar, portanto, um plano de carreira, principalmente para quem está começando. Nesse sentido, a solicitação dos atores e atrizes é um pouco mais generalista, tá? Eles querem melhorias no local de trabalho e ponto. É isso que tem nos manifestos, pelo menos até agora. E aqui eu volto a dizer, nem todo ator ou atriz é astro, ou seja, a maioria é submetido sim a questões de insalubridade. São poucos os que sequer têm um camarim com ar-condicionado. E imagina a galera da técnica. Agora a outra demanda que as duas classes convergem perfeitamente, que são as garantias sobre questões ligadas às inteligências artificiais e o uso dos avanços digitais em seus trabalhos. Presta atenção nisso. Os roteiristas estão preocupados que os produtores possam usar inteligência artificial para escrever roteiros ou para mexer em roteiros prontos, a ponto que eles não pareçam mais de quem escreveu primeiramente. Para você... Gente, mais uma vez, fica até repetitivo, né? O capitalismo funciona sobre acumulação infinita. E onde há uma barreira para essa acumulação, eles rompem essa acumulação de maneira criativa. Os roteiristas são uma barreira. Os trabalhadores são uma barreira. Escuta isso. Os trabalhadores são uma barreira para a acumulação capitalista. Escutaram isso? Ficou bem claro essa parte? Então, o desenvolvimento técnico e tecnológico caminha muito nessa direção de quebrar os custos, diminuir os custos. E o trabalhador é custo, é a barreira para essa acumulação. É a barreira para essa acumulação. Então o medo dos trabalhadores aqui, e o medo justo, é justamente que essas inteligências artificiais sejam usadas para tomar o seu emprego. E mais do que isso, não só tomar seu emprego, mas até mesmo na medida em que o uso da inteligência artificial vai diminuir o número de roteiristas nas salas,
que os ganhos desse roteirista diminuam por causa da introdução da inteligência artificial. Por qual motivo? Por 2. Primeiro, porque eu aumento o exército industrial de reserva, né? Porque se eu tenho mais roteirista na praça desempregado, o salário fica menor, né? E segundo, porque esse roteirista escreveu o seu texto e aquele texto está pronto, se ele for alterado repetidamente, não por um outro roteirista, mas sobretudo por uma inteligência artificial, o valor que ele vai ganhar é menor. Porque o produto final, o resultado daquilo que vai ser exibido, não é mais o seu produto, mas um produto que foi trabalhado por outro. No caso, uma inteligência artificial que não ganha dinheiro. Percebe? Como o capitalismo funciona sobre a quebra de barreira de acumulação? Você entender como isso é complicado. Ó. Um roteirista ganha X se o seu roteiro for 100% conforme ele concebeu lá pro set de filmagem. Aí lá no set de filmagem vai ter ali as alterações. Se o próprio roteirista original fizer as alterações dentro do set, ele já ganha um pouco a mais. Caso contrário, ele vai ter uma leve dedução ali no valor final que ele ganharia com o roteiro daquele filme. Se alguém mexer no roteiro, o cara aprovou o roteiro e tá lá na gaveta. Se outra pessoa mexer nesse roteiro, ele já ganha um pouco a menos, porque o roteiro ele precisou ser trabalhado para chegar na versão que ele vai ser filmado. E assim sucessivamente. Se 5 pessoas fizerem 5 versões, o primeiro vai ganhar menos ainda. Agora imagina todo o roteiro passando por séries de reescritas a partir de algoritmos generativos só para diminuir o valor pago ao roteirista principal. Porque nesse caso, o empregador, né, o burguês, ele não perde nada. Ele só deixa de pagar. Percebe? Porque ele não vai pagar dinheiro para uma máquina, para inteligência artificial. Ele vai usar a inteligência artificial para diminuir o valor de quem trabalhou, do roteirista. Algoritmos generativos lidam muito bem com o texto. O cara pode ter um roteiro que escreveu para um protagonista homem e podem pedir para IA lá, né, para o algoritmo generativo fazer exatamente igual, só que mudando agora o roteiro para uma mulher, por exemplo. No set, alguém pode pedir, não, mas esse diálogo não está funcionando porque foi previsto um helicóptero e nós não temos helicóptero. Nós temos um jatinho. E assim pode jogar lá para IA fazer essa readaptação para o jatinho. Na verdade, o Kansei tá falando aqui, em vez de pagar vários atores, só criar vários digitalmente. Isso é uma demanda que os trabalhadores estão buscando, porque dentro do sindicato dos atores, não somente tem os atores mesmo, tem os figurantes, né? E um dos projetos da indústria da cultura é fazer um banco de imagens de figurantes. Então é pegar os figurantes que vão um dia para lá pra empresa, vão fazer um escaneamento dessa pessoa, vão ganhar um dinheiro por isso e depois não ganham nunca mais. Porque ela vai fazer parte de um banco de figurantes que vai ser usado em milhões de filmes. Milhões de filmes. A partir de inteligência artificial. Então essa é mais uma reivindicação dos atores de proteção dos figurantes também. Tá? Então, quando a gente fala de greve dos atores, a gente está falando dos atores, desses grandes astros, mas a gente está falando dos atores menores, está falando dos figurantes, a gente está falando dos dubladores, que sofrem ainda mais nesse processo porque eles vendem a sua atuação pela voz, gente. E a voz, gente, hoje já tem técnica capaz de produzir isso com facilidade. Hoje. Reproduzindo o tom, a tonalidade, a voz do original. Então é mais ou menos assim, eu quero fazer o cinema brasileiro e eu quero dublar pro Brasil. Então vamos fazer... quem atua no cinema estrangeiro é o Brad Pitt. Vamos fazer igual a voz do Brad Pitt. Só que falando brasileiro, falando do português. Percebe? E aí não vai precisar de um roteirista ali no set. Se quer, inclusive, um roteirista associado, validando o que foi feito pela IA, pelo menos. E assim, produtores e estúdios poderiam economizar bastante, tirando aí a originalidade daquele texto. E lembrando, esse negócio de inteligência artificial, agora que começou a pegar mesmo. Imagina daqui a 10 anos. Atores e atrizes querem proteger também as suas imagens.
estamos em época de deepfake, estamos em época de dublagem com uso de IA, estamos em época de morto fazendo propaganda sem ter deixado expresso a exploração da imagem nesse sentido. E hoje, essa tecnologia ela ainda é para poucos, ainda alguns conseguem controlar essa tecnologia de maneira eficaz, né? Daqui a 10 anos, gente, sabe? Isso vai estar ainda mais realista para a indústria da cultura e cada um de nós vai ter nas nossas mãos a possibilidade de fazer isso. Não percebe o perigo da parada? E por novas tecnologias. A ética com relação ao uso da imagem, inclusive daquele que se foi, precisa ser debatida, precisa ser redefinida. Os membros do Sindicato dos Atores e Atrizes querem garantias sobre como a inteligência artificial será usada em relação a eles e desejam também ter os seus trabalhos recompensados caso, por exemplo, eles sejam usados para treinar IAs. E aquele roteirista que vai treinar uma inteligência artificial para algo muito específico, precisa ser remunerado também. O ator, idem. A atriz, mais ainda. Aqui entra muito a demanda dos dubladores, tá? Cujas vozes podem ter o tom alterado para parecer mais com o do ator ou da atriz em questão. Existe hoje IA que gera uma dublagem por texto, por exemplo. Existe IA que faz a dublagem ela mesma a partir do original para qualquer língua usando a voz do ator e da atriz. Olha aí. And it's all my fault. Ator e atriz é muito mais do que Robert Downey Jr. da vida. Nem todo mundo é milionário. Sobretudo aqueles que usam só a voz. Não tire isso da mente. Lembre-se do primeiro episódio da 6ª temporada de Black Mirror. Ele explica isso bem direitinho. Por fim, uma reivindicação que eu já falei, mas eu explico melhor. Os roteiristas têm mais trabalho, já combinamos isso, mas os contratos de exclusividade estão mais longos. O que impede esses caras terem realmente mais trabalhos para serem feitos. O cara tem um roteiro aprovado aqui e só pode ter outro roteiro usado por outro estúdio, sei lá, anos depois até. E o estúdio faz nada com ele, coloca ele na geladeira. Pior do que isso, aprovam o roteiro, não usam e o roteiro fica preso ao estúdio, sem ter liberação para que seja renegociado com outros, a não ser daqui a 5, às vezes 10 anos. São os tais contratos de exclusividade, né? Aqui é simples, gente. Os contratos são longos e os modelos base precisam ser revistos. Aí a dúvida que todo mundo tem com relação a esse assunto, tá? PH, se o roteiro tá pronto, então o filme ou a série pode seguir, né? Não. Roteiristas trabalham no set, como eu falei. Eles trabalham escrevendo e reescrevendo. Então, sem os roteiristas no set, um desastre pode acontecer. Eu deixo aqui na descrição o vídeo da Mikan, que fala muito bem do desastre Quantum of Solace por não ter roteirista no set. E ela fala também, inclusive, como tá o status de A Casa do Dragão com relação à filmagem e às próximas séries de Game of Thrones também. Estamos entendidos com relação às demandas e por que os dois sindicatos precisam atuar juntos? Eu espero que sim. E agora vamos para minha opinião. O que eu mais leio e vejo gente falando, inclusive produtores de conteúdo, é com relação ao atraso da série. Minha série vai atrasar. Meu filme querido vai ter que parar. Gente, é lógico, greve tem que incomodar. Eu escrevi no Twitter e repito aqui, as reivindicações são válidas demais. Precisam ser estudadas e atendidas. A falta de conversa com os roteiristas por meio dos estúdios não podia ficar assim. Mais do que isso, a greve tem que incomodar, mas não tem que incomodar a gente não, sabe? Porque assim, esse brilhantismo nosso de minha série não vai acontecer, meu filme não vai acontecer, não tem que incomodar a gente não, tem que incomodar o bolso do patrão, tem que incomodar o bolso do burguês, é isso que tem que incomodar, saca? Então a paralisação vai parar a produção, vai fazer com que muita grana seja perdida ou deixada de ser ganhada, né? É isso que tem que incomodar. É isso que tem que incomodar. Não tem como não conversar, sobretudo agora, com ambos sindicatos. E assim, essa lógica... Deixa eu até voltar um pouquinho porque eu me perdi o que ele estava falando aqui. Essa lógica de incomodar nas individualidades, incomodar a gente, que é a nossa série... Né? Na verdade, esse vai ser o discurso usado pelo burguês. Que vai falar, olha só, tá vendo? A greve tá atrapalhando. Tá atrapalhando, porque vocês não estão tendo o direito de ver sua série, estão tendo o direito de ver o seu filme. Sabe? É o que acontece com toda greve, na verdade. Você pega, por exemplo, a greve de ônibus, de transporte público.
Qual vai ser o discurso da mídia burguesa? Ah, porque está atrapalhando a mobilidade, a pessoa não consegue chegar até o lugar de trabalho, etc e tal, né? Aí vai lá o repórter perguntar, olha só, como é que tá aí? Como é que você tá chegando no trabalho? Não, não consigo chegar no trabalho, por causa disso, a greve tá atrapalhando, sabe? Aí a culpa sempre vai ser do trabalhador. Então tem que incomodar, mas não tem que incomodar o trabalhador, não tem que incomodar a gente que assiste, tem que incomodar, e a gente tem que entender a greve, muito pelo contrário, tem que incomodar eles. Sabe, e eles vivem, a gente não pode deixar isso não. Não pode deixar eles viverem enquanto a gente trabalha, não. Só trabalha. Essa que é a questão. E lembra quando eu falei lá no vídeo da Barbie, do Choque de Cultura da Barbie, que a mobilidade urbana, ela importa para o capital e não para a mobilidade específica das pessoas, para o interesse específico das pessoas? Tá vendo? Você pega uma greve de transporte público, é isso. Vai a mídia burguesa inteira, não passa. Você consegue chegar no trabalho? Não consigo chegar no trabalho. Porque o que importa é essa pessoa chegar no trabalho para ganhar dinheiro pro patrão. Não é o transporte público dessa pessoa para fazer o seu lazer. Não, não é isso. É sobre se a pessoa consegue chegar no trabalho. Porque se ela não chega no trabalho, ela perde o emprego. E a culpa dela perder o emprego vai ser da greve. De outros trabalhadores que estão reivindicando direitos. Então veja, a greve tem que incomodar sim, como o PH tá falando aqui, mas mais do que incomodar, esse incomodar ele não deve ser especificamente do indivíduo, do trabalhador se incomodar com a greve. Mas é no bolso do patrão. É aí que tem que incomodar. Não tem como não conversar, sobretudo agora, com ambos sindicatos em greve. Se alinhados, como eu acredito que eles estão, mostrei aí nas demandas, teremos sim grandes mudanças nas categorias e merecem. Eles são, além de trabalhadores, artistas. Nós, produtores de conteúdo, vivemos à sombra do trabalho deles. Nós, produtores de conteúdo, nos alimentamos dos trabalhos sem eles, sem o nosso. Então, para eles, tudo o que eles reivindicarem. Eles felizes, a gente aqui, meu amigo, ó, mais feliz ainda. Tá todo mundo aí reclamando que a produção caiu de qualidade, que isso, que aquilo outro? Você já viu o trabalhador infeliz trabalhando bem? Eu não. E olha que eu passei muito tempo trabalhando em escritório. São eles que fazem a roda girar. Sem eles, nada. Por isso, para eles, absolutamente tudo. Ainda que você não entenda sobre consciência de classe, é tudo bem. Mas você há de compreender que a disparidade entre o dono do estúdio e o cara que vira a noite escrevendo é, no mínimo, gigante, colossal. E mais do que isso, como a gente já vinha conversando, essa disparidade ela só aumenta. Aí o liberal vai falar, não, mas olha só, as pessoas estão ficando mais ricas com o tempo, que se você pegar o feudalismo... O que a gente fala pra um ser desses? O que a gente fala pra um ser desses? Né? Aí, veja, mais uma vez a gente vai entrar no discurso. Nós estamos passando por uma nova divisão internacional do trabalho. Divisão internacional do trabalho essa que desmobiliza a classe trabalhadora. E a indústria da cultura é tão indústria como qualquer outra. Então, se a escala produtiva das outras indústrias internacionaliza a relação de trabalho, buscando situacionalidades locacionais, ou seja, lugares onde a produção se torna mais barata, e essas condições podem ser jurídicas, pode ser de trabalho, pode ser de insumos, etc e tal, mas aqui a gente foca nas jurídicas e nas de trabalho. Jurídicas por quê? Mais uma vez, porque a gente vai ter uma busca de locais específicos que oferecem condições melhores para acumular mais. Mais uma vez, capitalismo funciona sobre quebras de barreiras de acumulação. Onde há uma barreira para continuar acumulando infinitamente, o capitalismo criativamente vai romper com essa barreira. Então ele vai buscar localidades que ofereçam condições jurídicas para acumular melhor. Que locais são esses? Locais que não têm, por exemplo, a regulamentação dos streamings. Por exemplo.
locais que ofereçam subsídios para produção, por exemplo. E mais, dividir internacionalmente o trabalho também, na medida em que esse trabalhador ele vai ser desconcentrado da lógica de produção hollywoodiana, por exemplo. Que, mais uma vez, Hollywood é uma produção, Hollywood é uma indústria hegemônica globalmente e, portanto, se construiu, de certa forma, em uma organização mais sólida. O sindicato dos atores, ele é forte. Entretanto, mais uma vez, a Netflix se antecipou a isso. E, mais uma vez, de novo, não é à toa que a Netflix passa a financiar, passa a produzir produtos internacionais. La Casa de Papel, os Round Six da vida, as séries coreanas como um todo. Não é à toa. E mais uma vez dizendo, a gente percebe isso quando a gente vê que essas produções internacionais, elas não seguem uma relação estética das suas nacionalidades. Mas, ao contrário, uma lógica de produção muito semelhante à lógica do algoritmo da Netflix. São filmes muito iguais, só tem outras pessoas, de outras nacionalidades, outra língua. Mas a lógica de algoritmo permanece, o padrão de gosto permanece. O que eles buscam então nessa internacionalização? Que eles são bonzinhos e querem investir em outras nacionalidades? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O que eles buscam é a desorganização, a desmobilização da classe trabalhadora. Porque agora, os atores e roteiristas estão em greve nos Estados Unidos, mas a Netflix não vai parar a produção na Coreia. Não vai parar a produção na Espanha, na França, etc e tal. Por mais que o Reino Unido ele tenha uma simbiose aí com a produção americana, não é só Estados Unidos e Reino Unido que fazem cinema, que fazem audiovisual no mundo. E a Netflix compreendeu isso e, ao compreender isso, quebrou mais essa barreira de acumulação. É o capitalismo sendo criativo. E a criatividade do capitalismo é para eles. Para nós, nada. Eu te pergunto, você vai ficar de que lado? Do dono do estúdio? Sério? Por acaso você é dono de estúdio? Eu não tô sabendo, porque só se fosse. É natural que muitos de vocês estejam frustrados com as interrupções de suas séries, seus filmes do coração, mas é importante entender que greves não são ações tomadas de ânimo leve. Não é a primeira opção, jamais. Elas são uma resposta, uma forma de protesto e por isso precisam, como eu disse, precisam incomodar, precisam chamar atenção, porque são usadas quando os trabalhadores sentem que suas vozes não estão mais funcionando e os seus direitos estão sendo negligenciados. Porque quando a gente fala desse incômodo aqui, eu falei pra vocês que o que tem que incomodar é no bolso do patrão e não em nós, nas nossas individualidades, e que eles, inclusive, usam desse discurso do incômodo pra falar, olha só, você não tá tendo a sua série por conta da greve, a gente tem que ter a organização de compreender a dor dessa classe. Quando a gente fala compreender a dor dessa classe, gente, fica um pouco distante quando a gente fica fixado nessa ideia de que o ator é o Tom Cruise, que o ator é o Tom Hanks, que é essa galera grande. E a gente não consegue compreender a dor dessa galera porque essa galera já é milionária, mas os trabalhadores não são só eles. Não são só eles. Né? Então esse incômodo aqui, é preciso que a gente compreenda isso, de que a exploração burguesa, ela acontece por debaixo dos panos. Sabe? Então a dor sentida por essa galera, ela acontece por debaixo dos panos. Quem sente é o indivíduo na maior parte das vezes. E nós só vemos o produto. Nós só vemos lá na tela, aparecendo pra gente as nossas séries, nossos filmes, tudo tá lá, perfeito, lindo. E o nosso mundo tá maravilhoso. Quando a gente vê. Mas a exploração é diária. É o que o PH citou aqui durante o vídeo, né? Os roteiristas perdendo cada vez mais empregos, as salas de roteiro diminuindo cada vez mais, o número de episódios diminuindo cada vez mais, portanto o salário diminuindo também. Não recebendo residuais. Então a exploração é constante. E aí quando há a greve, e portanto
o sistema de violência de classe, ela muda de lado, ou tenta se mudar de lado, é claro, quando o grupo minoritário, quando as minorias, quando o trabalhador, quando a classe explorada é a que vai tentar ter voz, essa voz acaba ganhando um contorno de violência. Violência no sentido de ser mais... gritar mais. E aparentar para as pessoas exagero. E esse é o discurso que eles querem que vocês acreditem. Eles vivem. Nós não, mais uma vez. Saca qual é a questão aqui? Veja, mais uma vez, a exploração é constante vindo deles, mas ela é posta por debaixo dos panos. Ela não aparece para todos. E quando nós assumimos esse lugar, ela grita. E esse grito incomoda. O que a gente não pode é cair nesse lugar do discurso deles, de que a nossa série não tá acontecendo, o nosso produto não tá chegando. Saca? Percebe? Aí só resta gritar. Greve é grito. E grito assusta. É preciso assustar, tem que ser assim. A gente, do conforto do nosso lar consumidor, pode ver aí o vasto catálogo de filmes e séries que já foram produzidos ao longo da história do cinema e da televisão. Se você pegar um ano pra ver de série, você já tá compensado durante toda essa greve e mais umas 3. E mais do que isso, foque bem nesse ponto. A greve é nos Estados Unidos, tá? Há inúmeros... Tem muito produto pra gente ver, gente. Não precisa, é isso, não precisa ficar focando, porque não vai ter mais minhas novas séries. Tem muita coisa aí pra ser feita, gente. Tem muita coisa já feita aí. Muita coisa. Os lançamentos pelo mundo, clássicos, produções independentes e filmes estrangeiros que oferecem experiências tão ricas e envolventes quanto as das produções mais recentes dos Estados Unidos. Não é à toa que a Netflix, sabendo do que viria, apostou com força nesse 2023 e 2024 nas produções sul-coreanas. Ou você acha que foi coincidência? Foi contingência, é o nome disso, contingência. O fato é, sem os talentos e esforços desses profissionais que resolvem gritar, seu entretenimento estadunidense seria muito menos diverso e muito menos emocionante. Portanto, enquanto a gente aguarda a resolução dessas greves, talvez a gente possa usar esse tempo para apreciar as maravilhas que já temos e também refletir sobre a importância de apoiar os direitos dos trabalhadores em todas as indústrias. Eu torço para que as reivindicações deem certo. Eu tô 100% do lado de quem trabalha para fazer essa roda girar. Empresários precisam ouvir, que não seja para essa roda girar. Não essa que a gente tá. Que não seja para essa que a gente está a girar. Precisam se adaptar, precisam discutir e precisam chegar em um acordo mais justo. A indústria cultural fere demais essa classe que trabalha no dia a dia. Usa-os. Ou seja, que a gente chegue num momento, eu com meu microfonezinho na mão, que a gente chegue num momento onde a greve não seja tão somente um instrumento de mitigação do capitalismo. E descarta-os a bel prazer. Eles precisam ser ouvidos e as propostas estudadas. É como eu disse no título do vídeo, né? Essa greve é uma boa, cara. Assim eu espero e por isso eu apoio as demandas. Forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau. É isso. Muito bom, muito bom. Excelente vídeo do PH Santos. Curtiram o vídeo? Deu pra gente conversar bastante aqui sobre a greve. E deve ter mais coisa, vai rolar mais coisa e com certeza a gente volta aos assuntos nas próximas semanas. Curtiram, né?